Seu coração já foi aberto por Deus? Hoje seus olhos já conseguem contemplar a glória de Cristo nas Escrituras? Nas leituras de hoje, veremos uma mulher que teve o coração aberto para entender as verdades da Palavra de Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Continuamos no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje a partir do capítulo 16 até o 20. Nas leituras de hoje nós temos a segunda viagem missionária de Paulo e a terceira. Nessa segunda viagem missionária, é interessante que o propósito de Paulo era apenas procurar confirmar os discípulos nas cidades onde ele tinha evangelizado inicialmente na sua primeira viagem missionária. O que é interessante é que ele não conseguia ir para lá. E a razão que ele diz é que o Espírito de Jesus não permitiu. Ele então teve uma visão de noite em que um varão macedônio aparecia para ele dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Por não conseguir ir naquela direção inicial, Paulo então entende que Deus estava lhe direcionando para outras regiões. E assim ele vai para a região da Macedônia, dando na cidade de Filipos, que era a primeira cidade colônia. E aqui a gente aprende uma lição. Muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus e de repente você tenta e as coisas não estão dando certo. Pode ser que Deus esteja lhe direcionando para outra área. Tenha seus olhos abertos e sensibilidade. Guie-se pela palavra de Deus. E se precisar fazer os ajustes das velas, faça, mas caminhe na direção que o Senhor está lhe guiando. Assim como o apóstolo Paulo foi para aquela região e Deus abriu as portas para que ele pregasse o evangelho. Lá em Filipos, é muito interessante, não havia nenhuma sinagoga. Paulo foi para um lugar perto de um rio, onde poderia haver uma reunião de oração, e lá de fato ele encontra algumas mulheres que estavam reunidas para orar. Naquele momento Paulo começou a pregar o evangelho e a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. E ali então começam os primeiros convertidos na cidade de Filipos. Uma igreja bonita, forte, que vai ser grande apoiadora do apóstolo Paulo, começa a partir dessa mulher. Mas não apenas ela, havia também uma jovem endemoniada que dava lucros aos seus donos por causa de sua adivinhação, e o apóstolo Paulo liberta aquela mulher das garras de Satanás. É outra pessoa que agora vai viver na igreja de Filipos. E Paulo acabou sendo preso por causa da pregação do evangelho naquele lugar. E então de noite, a Bíblia diz que meia-noite, cantava e orava a Deus. De repente, sobreveio um grande terremoto, sacudiu os alicerces, abriram-se as portas e todos ficaram soltos. O carcereiro, quando viu aquilo, puxou da espada e queria se suicidar. E Paulo então brada para ele: "Não faça isso, que estamos todos aqui." E aquele homem, então, que ouviu a madrugada inteira Paulo e Silas cantando, ele então diz: "O que devo fazer para ser salvo?" No desespero de alma daquele suicida em potencial, aquele homem que estava pensando em dar cabo de sua vida, Paulo então diz: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." Olha que coisa maravilhosa. As primeiras pessoas: Lídia, uma empresária, uma ex-endemoniada e agora um carcereiro suicida, que não, graças a Deus, não cometeu suicídio, são os primeiros convertidos ali, e dali muitas outras pessoas vieram a se converter. Como é bom quando a gente vê o evangelho alcançando lugares onde ele ainda não está e mudando a realidade da vida das pessoas. Pessoas que se convertem, começam a viver com esperança, tendo total sentido para a sua caminhada nesse mundo. Na sequência, Paulo vai para Tessalônica, passa poucas semanas lá e uma igreja vai nascer naquele lugar. Ele passa por Bereia, por Atenas, a grande capital intelectual daquela época. E em cada lugar desse, Deus vai chamando os seus eleitos mediante a pregação do apóstolo Paulo. Chega numa outra grande cidade portuária chamada Corinto e lá também muitas pessoas se convertem. Depois de concluir a sua segunda viagem missionária, nós temos já no capítulo 18 o início da sua terceira viagem, onde ele já avança mais ainda, chegando à região de Éfeso, onde ali também uma forte igreja se estabelecerá.
mas que começa com pequenas pessoas que foram se convertendo aqui e ali, pequenos grupos que lá existiam. É assim a igreja do Senhor Jesus. Hoje uma família, outra, um novo convertido, e aos poucos eles vão se aumentando, e o reino de Deus vai expandindo por sobre a face da terra. Foi assim que essa graça me alcançou, essa graça tem te alcançado e tem alcançado tantas outras pessoas. Nós devemos receber essa graça em nosso coração, pedir a Deus que guie nossos passos e também nos envolver nesse processo de Deus, de expansão do seu reino, de plantação de igrejas por sobre a face da terra. A minha oração sincera é que o conhecimento do Senhor enche as terras do nosso país e de países vizinhos, assim como as águas cobrem o mar, e as pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus, usando pessoas simples como eu, como você, pessoas que vão proclamar a verdade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, abra o seu coração e sua mente, para que você possa se envolver ainda mais nas coisas de Deus.